Durante décadas, fomos ensinados a olhar apenas para a balança, mas a ciência mostrou que isso não é suficiente. Hoje, vamos aprender mais sobre obesidade e coração e por que o problema não é só o peso. Você sabia que duas pessoas com o mesmo peso podem ter riscos totalmente diferentes para o coração? Hoje você vai entender por que a obesidade vai muito além da balança, como ela afeta diretamente o coração e por que tratar a obesidade é cada vez mais uma forma de proteger sua vida. Mas o que realmente importa, o peso ou a gordura? Durante muito tempo, aprendemos que a obesidade era apenas estar acima do peso, mas a ciência mostrou algo importante. O maior vilão não é o número da balança, e sim o excesso de gordura abdominal, aquela que se acumula dentro do corpo, ao redor dos órgãos. Essa gordura, ela não fica parada, ela libera substâncias inflamatórias, altera hormônios, aumenta a pressão, sobrecarrega o coração e muda, no final das contas, o funcionamento do organismo inteiro. Ou seja, não é só estética, é saúde e saúde cardiovascular. Por que, então, só olhar o IMC pode nos enganar? Então, o IMC ajudou em muitos estudos populacionais, mas falha quando olhamos a pessoa individualmente. Ele não mostra onde a gordura está localizada, se a pessoa tem pouca ou muita massa muscular e se existe de fato um risco real para o coração. Por isso, duas pessoas com o mesmo IMC podem ter destinos muito diferentes. Uma saudável, outra com alto risco de infarto, AVC ou insuficiência cardíaca. Hoje, nós estamos entendendo a obesidade de uma nova forma. A obesidade é vista como uma doença crônica ligada ao excesso de gordura corporal, que causa danos ao organismo. A pergunta deixou de ser quanto é que você pesa e passou a ser o que essa gordura está causando no seu corpo. Avaliações simples, como a medida da cintura e o impacto da gordura na saúde, na qualidade de vida, ajudam muito mais do que apenas subir na balança. Temos que entender que nem toda obesidade é igual. A obesidade pode estar em diferentes estágios. Pessoas com excesso de gorduras, mas sem doenças associadas, pessoas que já desenvolveram pressão alta, diabetes, colesterol alterado, pessoas com problemas mais graves, como insuficiência cardíaca, doença renal, fibrilação atrial ou doença coronariana. Isso é importante porque o tratamento precisa ser proporcional ao tamanho do problema. Como a obesidade faz para machucar o coração? O excesso de gordura aumenta diretamente o risco de pressão alta, o risco de entupimento das artérias, o risco de insuficiência cardíaca, o risco de problemas renais que resultam em problemas cardíacos, o aumento da fibrilação atrial, que é uma arritmia que tem se tornado cada vez mais comum e é muito perigosa. A obesidade gera inflamação permanente, sobrecarregando o volume do sanguíneo e mudando também as estruturas do coração, tornando menos eficiente ao longo do tempo. Por isso, tratar a obesidade também protege o coração. Estudos mostraram que medicamentos usados inicialmente para diabetes também reduzem AVC e morte cardiovascular, principalmente e também por diminuírem o peso corporal. Isso revelou algo fundamental. Essas terapias não cuidam só do açúcar no sangue, elas protegem o sistema cardiovascular como um todo. E quem não tem diabetes? Pesquisas mais recentes mostraram que pessoas com obesidade, mesmo sem diabetes, mas com doença cardiovascular, tiveram menos eventos graves quando a obesidade foi tratada de forma adequada com alguns desses novos medicamentos, como, por exemplo, a tirzepatida, que é o Mounjaro, o Ozempic, que é a semaglutida. Isso muda tudo. A obesidade deixa de ser apenas um fator de risco e passa a ser um alvo direto de tratamento para
proteger e tratar as doenças do coração. Sobre obesidade e insuficiência cardíaca, muitos casos de insuficiência cardíaca, especialmente aquela que aparece com o coração chamado de normal, isso é, com a fração de ejeção, que é um número que nós usamos para analisar a eficiência do coração dentro de níveis estabelecidos como normal, está ligada à obesidade. Quando a gordura é tratada, o problema melhora, o fôlego melhora, o cansaço diminui, a qualidade de vida aumenta, o risco de internações cai. Algo que era incompreendido há alguns anos atrás. Então, hoje, os medicamentos para tratar alguns tipos de diabetes e que levam à perda de peso, eles são muito importantes no tratamento da insuficiência cardíaca com coração normal ou fração de ejeção preservada. E sobre a fibrilação atrial? A obesidade é um dos principais fatores que favorecem a fibrilação atrial. Ela aumenta o tamanho do átrio, causa inflamação, piora o sono e desorganiza o ritmo do coração. E a boa notícia? Perder peso de forma sustentada reduz os eventos de fibrilação atrial, diminui a recorrência dos casos tratados, melhora o resultado de tratamento e pode até evitar a progressão da doença. Aqui, nos pacientes com fibrilação atrial, a obesidade não é coadjuvante, ela é parte central do problema. Então, o que mudou na prática médica? Hoje, cuidar da obesidade faz parte do tratamento do coração, dos rins, das artérias, do controle de arritmias. O foco não é apenas emagrecer, mas viver mais, melhor e com menos complicações. O que isso significa para você? No consultório, o cuidado moderno envolve avaliar gordura além da balança, entender risco individual, definir prioridades de saúde, acompanhar a obesidade não como um problema estético, mas como qualquer doença crônica, com metas, orientações e acompanhamento adequado. A obesidade saiu da balança e entrou definitivamente na medicina cardiovascular. Tratar obesidade hoje significa proteger o coração, melhorar o fôlego, preservar os rins, reduzir arritmias, enfim, ganhar qualidade de vida. Ignorar isso não é mais por falta de informação, é uma escolha. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.